Bom, vamos começar, vai, gente. Vamos começar a nossa terceira parte do curso, né? Bom dia para todos, primeiramente. E agora, nessa terceira parte, vamos dizer, é aquele... Voltando lá na nossa aquela primeira aulinha, que falou o que era o cálculo, é a última parte que a gente fez, que era falar sobre o cálculo de áreas, tá? E o cálculo de áreas a gente vai fazer via integração, tá? E a integral que a gente vai estudar aqui é a integral que chama integral de Riemann. Existem outras maneiras de se calcular um conceito de integral, alguns deles mais gerais do que esse, tá certo? Quer dizer, permite que você calcule integrais de certas funções que essa aqui não deixa calcular, mas para o programa do cálculo 1, essa aqui eu acho que é a mais adequada para a gente começar, tá bom? Então a gente precisa fazer algumas coisas. O objetivo então aqui é fazer o quê? Tá? A gente vai querer calcular a área entre o gráfico de duas funções. Não dá para calcular nesse momento a área delimitada por uma curva qualquer no plano. Isso precisa de conceitos que vocês vão ver no curso de cálculo 3, envolvem integral dupla, mas é uma coisa que vai chegar lá na frente e a gente vai ver primeiro essa aqui, tá bom? Então a ideia é calcular áreas entre gráficos e para isso a gente precisa definir dois conceitos preliminares. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama... O que é uma partição de um intervalo? Tá? De certo modo, o que a gente vai fazer daqui para frente é esmiuçar detalhes daquela primeira aulinha. A gente já fez uma partição de um intervalo, naquele caso específico, e agora vamos para o conceito mais geral, né? Então, partição do intervalo, o que é isso? Se você tem um intervalo AB, tá? Sempre a gente vai pensar em intervalos limitados, tá bom? Em algum momento a gente vai querer falar em integral num intervalo que vai até mais infinito, ou calcular a integral de uma função que explode para infinito em algum ponto de um intervalo, que é o que a gente chama de integrais impróprias, isso vai ser mais lá para frente. Por enquanto, a gente vai pegar um intervalinho fechado de números reais, tá bom? Então, se você tem esse intervalo, vamos chamar ele de I, tá? O que é uma partição de I? É uma escolha de pontos dentro desse intervalo, uma escolha mais ou menos livre, né? Você vai escolher, vamos chamar assim, o primeiro ponto da tua partição sempre é o extremo esquerdo, tá bom? E você vai escolher uma sequência de números, todos eles dentro do intervalo, tá bom? Então você marca pontinhos nesse intervalo, marcando pontinhos onde um é sempre estritamente menor do que o outro, ou seja, você não marca duas vezes o mesmo ponto, tá certo? Se você escolhe isso, quer dizer, você, ao escolher esses pontos aqui, esses n mais 1 pontos, o que você fez? Se você tem um intervalo AB e pega n mais 1 pontos, onde o primeiro e o último são os extremos do intervalo, o que você fez? Você dividiu aquele intervalo em n subintervalos, né? Tá claro? Então a ideia é essa. Então a gente vai dizer que P é a coleção desses pontos TI com I indo de 0 até N, tá? Isso é a partição do intervalo. A gente vai chamar de norma da partição. O que é a norma de uma partição? É o maior tamanho de um subintervalo formado por ela, tá bem? Então vai ser o máximo dos TI menos TI menos 1, tá bom? Então, cada dois pontos consecutivos aqui formam um subintervalo.
a norma da partição vai ser o tamanho do maior subintervalo formado. Tá claro? Tá? Então isso aqui é o que a gente vai chamar norma de P. Ótimo. Segunda coisa que a gente precisa é o que a gente vai chamar de soma de Riemann. Tá? Esse é um jeito de fazer a integral. Existem outros jeitos de construir também a integral de Riemann, tá? O que vai ser a soma de Riemann? Você vai ter uma função f, definida no intervalo fechado AB, chegando em R, tá? Vamos pensar, em primeiro lugar, que essa função é uma função limitada, tá? Não tem nenhum ponto onde ela explode para o infinito. 99,9% dos casos que a gente vai tratar aqui, essa função f é uma função contínua, e como eu estou no intervalo fechado, isso é automaticamente satisfeito, tá? Então, eu tenho uma função f, tenho uma partição P, partição do intervalo AB, e vou fazer uma seguinte coisa. Eu vou pegar CI, é um número real, tá? Dentro do intervalo AB, mas na verdade ele não está dentro do intervalo AB, né? Eu vou querer que ele esteja entre TI menos 1 e TI. Tá bom? Ou seja, CI é um número, o C1 é um cara que está dentro do primeiro subintervalo, C2 é um ponto qualquer do segundo subintervalo e assim por diante. Tá bem? Legal. E aí o que vai ser então o que a gente vai chamar de soma de Riemann, né? Então, vamos escrever aqui, vai. A soma de Riemann de F relativa à partição P e a escolha do CI é esse número aqui, tá? Então a gente precisa indicar tudo. É a soma de Riemann da função f relativa a essa partição e levando em conta os números que a gente escolheu, tá? Então aqui o i vai de 1 até n. Tudo bem? O que é isso aqui? Vai ser a soma para i indo de 1 até n de quem? F calculado em CI vezes delta TI. Tá? Quem que é o delta TI para a gente? TI menos 1. Tá? Ou seja, delta TI é o comprimento de cada subintervalo. O que a gente está fazendo na prática? Vamos tentar fazer um desenho. Né? Se você tem uma função, vou desenhar uma função contínua e tudo mais, mas vamos tentar ver o que significa esse número, né? Tá, então vamos dizer, você tem aqui o intervalo AB, estou desenhando uma função super bem comportada, né? Não precisaria ser, mas para efeito de intuição é o que a gente precisa. O que seria, primeiro de tudo, para fazer a soma de Riemann, o que a gente precisa? Da função, desenhei o gráfico dela ali. Precisa de uma partição no intervalo. Então, o que é fazer uma partição no intervalo AB? É subdividir ele de alguma maneira. Precisa ser uma subdivisão homogênea? Todos os subintervalos precisam ter o mesmo tamanho? Não, né? Não está escrito isso. Tá? Então, com certeza eu sei que o A é o T0, o B é o Tn, e eu divido numa quantidade arbitrária de pontos aqui, tá certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, T1, T2, T3, T4, nesse caso T5, tá bom? Então como eu tenho lá, minha partição tem de T0 até T5 6 pontos, eu vou ter 5 subintervalos. Então essa é uma possível partição P no intervalo AB. Quantas partições possíveis tem? Só com uma partição com 6 elementos tem infinitas, né? Porque eu posso posicionar esses caras como eu quiser.
E ainda nunca está escrito em nenhum lugar que a partição tem que ter um tamanho fixo. Tá claro? Então tem muitas possibilidades de particionar o intervalo. Depois que eu particionei o intervalo, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher um ponto dentro de cada subintervalo. Aqui eu coloquei menor, mas poderia ser menor igual, tá? Você pode escolher um dos extremos do intervalo sempre. Tudo bem? Então, uma vez que eu fixei a partição, o que eu tenho que fazer? Em cada subintervalo, escolher um ponto desse subintervalo. Então, sei lá, aqui no primeiro eu poderia escolher exatamente o ponto médio, esse é o C1, aqui o C2 podia ser esse cara, no outro o C3 podia ser o extremo esquerdo do intervalo, de T2 até T3, aqui podia ser o extremo esquerdo, e aqui podia ser o ponto médio de novo. Tá certo? C5. Então, eu escolhi lá meus 5 pontos intermediários. E o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ter a soma de Riemann? Uma vez que particionamos o intervalo e escolhemos os pontos no domínio, eu tenho que calcular esse objeto aqui, que é uma soma. O que é essa soma? É o valor da função f no ponto CI, tá claro? Vezes o tamanho de cada um dos intervalinhos. Tá? O que representa isso? Né? No primeiro retângulo, se você tem, bom, o f de CI é esse valor aqui, tá certo? F de C1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa medida pelo tamanho do intervalinho que contém o ponto C1. O que dá isso? Multiplicar esse número por esse vai dar a área do retângulo, que tem isso aqui como base e isso aqui como altura, tá certo? Então, vamos tentar desenhar esse cara. Fazer de outra cor. Então, a gente vai ter um retângulo. Tá? Então, a primeira parcela dessa soma de Riemann é a área desse retângulo cor-de-rosa aqui. O que é a segunda parcela? Eu vou pegar I igual a 2 lá. Então, vai ser F de C2 vezes delta T2. Delta T2 é T2 menos T1. Tá certo? Então, eu vou calcular o valor da função no ponto C2, pegar essa altura e multiplicar pelo tamanho do retângulo, pela base. Vai dar a área do retângulo formado por esses pontos. E assim sucessivamente, né? Tá? Então, o que isso tem a ver com o que a gente chama de integral? Por enquanto, nada, né? O que é mais ou menos isso que a gente está fazendo? Eu estou tentando obter uma estimativa para a área embaixo do gráfico da função f por figuras geométricas que a gente sabe calcular a área, que são retângulos. Tá? Você podia querer calcular aproximar essa área por várias coisas, né? Quais seriam opções interessantes? Uma opção seria, por exemplo, uma vez que você particionou o intervalo, você poderia querer, em vez de escolher um ponto aqui no meio, fazer um trapézio, né? Que seria, cuja base, uma das bases seria o extremo esquerdo de cada subintervalo, a outra o extremo direito de cada subintervalo, e a altura seria o tamanho do intervalo. Eu podia calcular a área desse trapézio, formado pelos pontos TI menos 1, TI, e os valores das funções em cada um desses extremos. Eu ia obter um trapéziozinho, a gente sabe calcular a área do trapézio, e ia obter uma tentativa, uma estimativa para a área naquele trechinho, podia tentar somar tudo. Qual seria uma outra opção? Pega, se a tua função, por exemplo, for uma função limitada, o que a gente sabe? Por exemplo, se ela for contínua e eu estou no intervalo fechado, o teorema de Weierstrass garante o quê? Que tem máximo e mínimo. Então, eu poderia calcular pelo valor máximo que a função atinge em cada subintervalo. Usar isso como altura do retângulo. Pega em todos os retângulos o valor máximo. Outra opção poderia ser pegar o valor mínimo em cada subretângulo. Então, tem várias maneiras de definir esse objeto. Tá? A gente está falando, ó, eu deixo você escolher qualquer um aqui no meio. Então, você tem esse retângulo rosa. No outro caso, de T2 até T3, que é um retângulo bem pequenininho, eu estou usando de novo
estou usando o extremo esquerdo do intervalo, então vai ser esse retângulo aqui, tá certo? No outro eu estou usando o extremo direito. Então você percebe o que acontece? Dependendo do comportamento da função, às vezes o retângulo é maior do que a área, às vezes é menor, às vezes você não sabe. Tá? Então, e esse último aqui só para a gente completar o desenho. Tá? Então, a soma de Riemann da função f relativa a essa divisão em subintervalos e a essa escolha dos pontos CI em amarelo vai me dar um número que é a soma das áreas desses retângulos. Tá claro? O que você poderia fazer para tentar obter uma coisa que se aproxima mais do que seria a área embaixo do gráfico dessa função, né? Você vê que, por exemplo, quando eu calculo esse retângulo, esse pedaço aqui é um excesso, esse pedaço aqui é uma falta, eu não tenho controle para saber quanto que passou a mais e quanto que faltou aqui. Tá claro? Não sabe. É uma área que não tem um lado definida por coisas que permitam a gente calcular essa área. É justamente isso que a gente quer fazer. Então, qual que seria uma estratégia boa para tentar melhorar essa aproximação? Ou seja, tentar diminuir a área que excede, passa acima do gráfico e também a área que fica abaixo do gráfico. Por exemplo, nesse último intervalo, ou nesse segundo aqui, uma opção seria o quê? Se eu pegar e inserir mais um novo ponto nessa partição, o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer em amarelo isso, para a gente dar um destaque. Por exemplo, se eu subdivido esse intervalo de T3 até T4 em mais um, melhor fazer em branco para manter a consistência, se eu crio um novo ponto aqui, e aí eu precisaria renumerar, né? Esse ia ser o T4, T5, T6. Tá? Se eu coloco esse ponto, o que eu vou ter? Eu vou ter que escolher mais um ponto dentro desse novo subintervalo e um outro ponto dentro desse outro subintervalo. Tá? Então vamos escolher um sujeito aqui e outro sujeito aqui. Quando eu for fazer essas novas áreas, eu vou desenhar em amarelo para dar mais destaque. O que vai acontecer? Em vez de você, aquela parcela da soma de Riemann, em vez de corresponder à área de todo esse retângulo rosa, vai corresponder o quê? A isso aqui. Tá certo? A soma desses dois novos retângulos amarelos. Dá para todo mundo ver o que está acontecendo? Quer dizer, antes eu estava errando por um pedação, agora eu estou com um pedacinho com excesso e um pedacinho com falta, por causa desse desenho. Não saberia dizer se é excesso ou falta, mas com certeza a intuição que dá para a gente é o quê? De que o erro na minha aproximação pela área diminuiu, né? Tá claro? Aqui eu estava com um pedação a mais e agora eu estou com um pedacinho a mais, um pedacinho a menos. Mas certamente essas áreas que estão aqui, erradas, né? Ou excesso ou falta, é um erro menor do que o erro anterior. Tá? Dá para provar isso. Que se você aumenta o número de pontos da partição, melhora a tua aproximação. Tá? Então, qual que seria a situação ideal para a gente? Tentar botar o número máximo possível de pontos na partição. Tem número máximo de pontos possível na partição? Não, você tem um intervalo, você tem infinitos pontos ali, né? Esse intervalo tem a mesma quantidade de todos os números reais, se você quiser, a gente já viu isso. Então, de quantos pontos eu consigo colocar numa partição? Tantos quanto eu quiser. E quanto mais pontos eu colocar, o que vai acontecer? Essa norma aqui vai diminuir, né? Tá certo? Então, se você tem uma partição, você calculou o máximo de todos os tamanhos dos intervalos, deu um certo número. Na hora que eu incluo mais pontos, o que aconteceu? Ou a norma da partição continua a mesma, porque vai ter esse cara que era o grandão de antes, ou se eu peguei e subdividi esse que era grandão, o máximo ou é um desses novos intervalos ou um dos antigos, que não era o maior porque o original era o maior de todos. Então, o que acontece? Quando você aumenta o número de pontos da partição, a norma dela tende a diminuir. E vice-versa. Se a norma diminuiu, quer dizer o quê?
que o tamanho, esse número, o maior intervalo está menor do que o maior intervalo da partição anterior. Como é que isso pode acontecer? Só se eu aumentar o número de pontos, tá certo? Então, ok, qual que é a ideia para a gente tentar obter uma aproximação, então? É fazer com que essa norma aqui tenda para zero. Tá? Isso implica automaticamente em incluir mais pontos na partição. Em que sentido que a tua pergunta é se a norma pode não existir? Em que sentido você acha que ela poderia não existir? Se tiver dois intervalos do mesmo tamanho, são dois números iguais. Quem que é o máximo? Os dois, né? Empatou. Tá bom? Não precisa ser atingida, o máximo não precisa ser atingido por um único intervalo. Por exemplo, se você dividir todo mundo no mesmo tamanho, a norma da partição é o tamanho de qualquer um daqueles intervalos. Tá? O não existir poderia, por exemplo, vir de outra pergunta. Quer dizer, por que esse conjunto tem um máximo, né? O que está acontecendo? Eu estou fazendo várias contas de menos aqui, se você quiser pensar. Quantas contas de menos eu estou fazendo? O i vai de 0 até n, né? Então, quantos números desse tipo aqui tem? N. São n subtrações. Então, se eu faço n contas de menos e pego todos os resultados, é um conjunto finito de números reais, portanto, sempre vai ter o máximo. Tá? Sempre tem o maior valor. Então, esse máximo sempre vai existir, pode ser atingido por um único intervalo ou não. Nesse caso, no caso que a gente desenhou originalmente, quem que seria a norma da partição? Acho que é esse aqui, né? T2 menos T1. É o maior intervalo que tem. Então, essa medida é o que a gente vai chamar de norma da partição. Se eu peço que o maior diminui, todos os outros têm que diminuir junto. Tá claro? Então, com isso a gente pode dizer o que é uma função ser integrável no sentido de Riemann, né? Então, integral de Riemann. Tá? Então, vamos definir isso, né? Então, pega f, uma função definida no intervalo fechado, tá? Não precisa ser contínua, é uma função qualquer. Pode ser assim, ó, seja f, tá? Dizemos que f é integrável, tá? Eu não vou precisar dar o adjetivo Riemann aqui, por quê? Porque essa é a única integral que a gente vai estudar nesse curso, tá bom? Dizemos que f é integrável se existe L pertencente a R, tal que o L é igual ao limite, quando a norma da partição tende para zero, de todas as somas de Riemann possíveis. Tá? Vamos explicar o que é isso aqui. É um limite que é diferente dos outros, né? Não é um limite que a gente estudou na primeira parte do curso. É um limite sobre o conjunto das possíveis partições dentro de um intervalo. Então, o que eu quero dizer quando eu escrevo limite quando a norma da partição tende para zero das somas de Riemann? Né? É isso para toda escolha dos CIs relativa a uma dada partição P. Tá bom? Então, como é que é a brincadeira? Como é que é a ideia de calcular esse limite? Você vai pegar todas as partições possíveis e para cada uma dessas partições possíveis você vai fazer todas as possíveis escolhas do CI, tá bem? E aí eu vou pegar e vou ver o que acontece. Será que quando eu diminuo arbitrariamente a norma da partição, essas somas todas se aproximam de um mesmo número? Se isso acontecer, eu vou dizer que a função é integrável. Se isso não acontecer, eu vou dizer que a função não é integrável. Tá? Então, o que quer dizer esse limite? Vamos escrever mais ou menos precisamente isso? Tá? Quer dizer, a ideia é
Desculpa, de novo, tá? Dado qualquer epsilon positivo, mas é só para a gente entender o que é esse conceito de limite, a gente não vai manipular isso muito, tá? Tem que existir um delta positivo, tal que toda vez que você tiver que a norma da partição é menor do que delta, tá? Ou seja, se eu te dou um número epsilon, existe um delta, de modo que se o maior intervalo que a partição P tiver for menor do que delta, a gente vai ter que a soma de Riemann dessa partição relativa à escolha do CIs menos L fica menor do que epsilon, tá? Então, toda partição de norma suficientemente pequena tem uma soma de Riemann que se aproxima arbitrariamente do número L, independentemente de qual é a escolha do CIs, tá? Eu não vou escrever isso, tá? Qualquer que seja a escolha do CIs para cada uma das partições. Então, se eu te dou um número epsilon, vamos pensar bem pequenininho, tem que existir uma partição de norma bem pequena, de modo que a soma de Riemann dela se aproxima do número L. Tá clara a intuição? Então, é isso que é dizer que uma função é integrável no sentido de Riemann. Tinha outros jeitos, quer dizer, se você combina que a f é uma função limitada, por exemplo, e dentro de cada intervalo fechado, você podia pegar o valor máximo e o valor mínimo dela, tá certo? E fazer, eu vou calcular a soma de Riemann com os valores máximos em cada subintervalo, calcular a soma de Riemann com os valores mínimos em cada subintervalo. Isso vai me garantir o quê? Aqui eu calculo com os valores mínimos, os retângulos vão estar sempre abaixo do gráfico. Então vai ser uma estimativa para a área por falta. Se eu pego com os valores máximos, os retângulos iam estar sempre por cima da função. Então ia ser uma estimativa para a área por cima. Então qual que é a ideia? Eu tenho uma estimativa por baixo e uma estimativa por cima. As estimativas por baixo, se eu subdivido o intervalo, o valor dessa estimativa aumenta. As estimativas por cima, se eu subdivido o intervalo, a estimativa por cima vai se aproximar mais da área, portanto vai diminuir. Então eu tenho uma sequência, não é bem uma sequência, mas eu tenho uma coleção de números que se aproxima da área por baixo e outra que se aproxima da área por cima. Quando que a função vai ser integrável? Quando os valores por baixo forem iguais aos valores por cima, tá? Ou seja, se eu tomar o sup, não é para falar naquela linguagem, se eu tomar o sup das estimativas por baixo, ele tem que ser igual ao ínfimo das estimativas por cima. Tá? Esse é um outro jeito de definir e você prova essencialmente os mesmos resultados. Tá bom? Então, como é que a gente vai escrever isso? Tá? Então, nesse caso, escrevemos aquele número L lá, que é o limite, eu vou escrever como sendo a integral de A até B de f de x dx. Tá bom? Então esse é o símbolo para representar esse número L, que é o que a gente vai chamar de área embaixo do gráfico da função. Tá bom? É uma área com sinal, tem que tomar um cuidado, daqui a pouco a gente discute. Tá? Quais são as propriedades que a integral tem? Eu vou enunciar isso como um teorema, não vou fazer demonstração, mas ela não é muito diferente de nada que a gente já fez, tá?